Pessoal do Futebol Ilimitado, um bom dia! Hoje é segunda-feira, 29 de setembro. Tô gravando esse vídeo bem cedinho, né? Por isso que eu tô falando bom dia. São 6h30 da manhã nesse momento. Caso você esteja vendo esse vídeo em outro horário, então uma boa tarde, uma boa noite ou uma boa madrugada, né? Dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Bom, gente, vamos aqui para a nossa pauta da semana, né? Falar de Atletiba. Hoje, o Coritiba encara o Avaí fora de casa, né? O jogo em Florianópolis, na ressacada. E tudo aqui está envolto de uma grande polêmica, muito gerada, claro, pelos torcedores do Furacão. Mas eu vou explicando para vocês ao longo do vídeo. E, enfim, a mídia, a imprensa, né, de Curitiba já começa a observar um aspecto curioso nessa Série B, né? O Atlético Paranaense, que por muito tempo nessa competição, nesse certame, teve dificuldades, né, para se encaixar. O time que, enfim, começou lá no início da temporada com o Maurício Barbieri, trocou o técnico, hoje o treinador é o Odair Hellmann. Esses dias foi derrubado por um jogador do adversário, né, e aí o pessoal brincou, enfim, desandou a maionese, né? E por muito tempo teve dificuldade na Série B, enfim, não se encaixou durante boa parte do início na parte de cima da tabela e muitos tropeços, enfim, viradas absurdas sofridas, até chegar a uma sequência de 7 vitórias seguidas muito reforços. O Atlético Paranaense se reforçou bastante nesse período. E alguns jogadores que começaram a contribuir tardiamente, como é o caso do Leozinho. Nesse período de reação feito pelo Furacão, o Coritiba cai de desempenho, né? O seu desempenho não é mais o mesmo. E uma pontuação absurda que tinha de diferença, sei lá, que chegou a 14 pontos de diferença entre o Coxa e o Atlético, essa diferença simplesmente foi cozinhada, né? E ao início da rodada era de 2 pontos, só que o Atlético venceu o Operário por 1-0 no último sábado e ultrapassou o Coritiba na tabela. Então, qual é a piada do momento dos torcedores do Atlético? O Coritiba é o flanelinha do Atlético. Nesse tempo todo ele estava apenas segurando a vaga para o Atlético Paranaense. É bem na verdade que nesse momento o Coritiba está no G4 junto do Atlético. Porém, o Novo Horizontino ainda joga. O Novo Horizontino ele pode ser um desses times que pode tirar o Coritiba do G4. E a pergunta que fica nesse momento: o Coritiba, que é repetente, né? Já jogou a Série B na temporada passada, não conseguiu subir, aliás, passou longe de ter brigado pelo acesso na última temporada. Nessa temporada, a SAF da Tricorp começou a ter alguns investimentos. O que parecia ter mais prestígio era o Carlos de Pena, uruguaio, ex-internacional, ex-nacional do Uruguai, só que ele não é muito utilizado pelo técnico Moza, que gera uma certa discussão em parte dos torcedores de Curitiba, já que ele tem um dos maiores salários, né, os mais altos salários ali. Ele é meia, né, e é reserva do português Josué. O investimento do Coritiba me pareceu ser mais bruto, mais forte nessa temporada. São 3 centroavantes, enfim, é um time que tem uma rotação ali de jogadores na posição muito modificada em virtude de lesões, né? Já teve o De La Torre, já teve o Rodrigo Rodrigues, com a contratação mais recente, se machucou, entrou o Gustavo Coutinho contra o Criciúma, não deu bom. Aliás, o Coritiba perde para o Criciúma, que perde para o Paysandu na rodada seguinte. Essa é a Série B de 2025. Então, o Coritiba ficou agora com uma série, o que já foi uma série invicta muito longa, né? Inclusive, eu lembro que uma partida que ele perde para o Operário por 1-0, não foi a primeira, talvez tenha sido a segunda ou terceira derrota só jogando fora de casa do Coxa, que também tem dificuldades em casa, né? É uma outra curiosidade, o Coritiba não tem muitas vitórias no Couto Pereira, pelo menos para o nível do Coritiba, né, em competições nacionais. Então, são vários motivos que causam essa derrocada do Coritiba e a eventual ultrapassagem do Atlético com a vitória por 1-0 contra o Operário. A questão que fica o Coritiba está sendo flanelinha do Atlético nessa Série B? É só uma piada feita por torcedores do Atlético ou tem um aspecto de realidade? Por que essa queda tão brusca de rendimento do Coritiba
nessa última fase, né, nessa reta final de Série B. Se não me engano, está na 28ª rodada, né? 28ª para a 29ª, e faltam 9 jogos aí nesse sprint final. E o Coritiba decai, enquanto que o Atlético retorna ao que eu havia dito, né? Com muitos investimentos, com vários jogadores novos, consegue, enfim, ingressar ao G4. Eu sei que a piada já está sendo aprontada, né, pelos torcedores do Furacão. Esta saber se isso vai se concretizar. Será que o Coritiba vai mesmo deixar a vaga no G4 escapar nessa reta final, meus amigos? Se você for colocar time por time, eu até acho que o time do Atlético é melhor, tá? Mas nós tivemos um confronto no primeiro turno, na Arena da Baixada, com um gol de Seba Gomes. O Coritiba venceu. Eu não sei se o momento ali naquele, né, era realmente de totais opostos, né? Era um subindo muito e outro caindo muito. Favoreceu naquele momento uma vitória do Coritiba. O certo é que o futebol do Coritiba não vem sendo bom, e isso também tem sido um problema muito grande, né? Talvez para o Moza, que já vem sendo muito questionado pela torcida, nesse momento começar a se tocar e perceber que mudanças urgenciais precisam acontecer. O certo é que derrocadas no futebol a gente tem muitas, já tivemos muitas, inúmeras, inclusive envolvendo... Inclusive eu tô com a camisa. Eu ouço esse termo, flanelinha, me vem a recordação já que de está 2009. Lembrei desse episódio, né? Chegou a liderar aquele campeonato brasileiro de 2009 por muitas rodadas. Na reta final foi caindo e foi ultrapassado pelo Cruzeiro. Em termos geral folclórico, surge ali, naquela retomada do Cruzeiro em 2009. Será que nós teremos algo parecido agora no nível da Série B, entre Coritiba e Atlético, que já tem uma rivalidade muito forte e muito aflorada pelos atleticanos nos últimos anos, inclusive dizendo que o Coritiba já não é mais um rival à altura. Aí tem essa queda no Centenário, que é muito simbólica, porque ela é muito parecida com o que o Coritiba teve em 2009, né? Uma queda no Centenário, e aí parece que as coisas estão se aproximando um pouco, aí vem um episódio desse que impacto, aliás, se acontecer, terá muito impacto, né? Que é o Atlético superar o Coritiba numa Série B, que o Coritiba parecia ter o seu acesso praticamente garantido. Muito absurdo. Seria muito absurdo realmente o Coritiba, no final das contas, deixar o Atlético passar. O Atlético estava distante, parecendo que brigaria contra a Série C. Ele vai, 7 vitórias seguidas, e supera o Coritiba. Nesse momento na tabela, estou colocando um pitch para vocês aí, nesse momento na tabela, o Atlético está na frente. Será que nós vamos ter mesmo uma entregada do Coritiba para o Atlético? Será que o Coritiba corre risco de não subir e o Atlético subir no lugar? Olha que loucura. Pois é, pessoal. Hoje tem esse jogo entre Avaí e Coritiba. Esse é o tema de hoje. Eu estou curioso para saber se o Coritiba vai chegar. Coritiba e Avaí têm torcidas amigas, né? Tem amizades entre essas torcidas do Sul. Pessoal, esse é o Futebol Ilimitado com o Fábio Castro. Eu peço para você que está conhecendo o canal agora, se inscreva, tá? Você é atleticano, você é torcedor do Coxa, se inscreve no canal, porque aqui tem muito conteúdo. Esse canal está recomeçando. Peço a ajuda de todos vocês. É isso, pessoal. Valeu!